Silêncio. Nenhum som, nem o sussurro dos advogados, nem o ranger das cadeiras. Apenas o olhar fixo de dezenas de pessoas num mesmo ponto. O dedo pequeno de um menino de 9 anos, estendido no meio do tribunal. A ponta trêmula aponta para a mulher no banco dos réus. E o que aquele gesto muda é mais do que uma sentença. É a quebra de um pacto, o fim de uma mentira, o início de uma verdade que ninguém esperava ouvir. As câmeras giram, o juiz ergue o martelo, mas ninguém se move. O tempo parece ter parado naquele instante. A ré respira fundo, tentando disfarçar o medo que ameaça tomar conta do corpo inteiro. O menino não diz nada, apenas encara. Seus olhos carregam algo que nenhuma prova conseguiu demonstrar até agora. Convicção. Quando ele finalmente abre a boca, o ar parece se esvaziar da sala. Essa história começa muito antes daquele dia no tribunal. Antes das manchetes, antes da desconfiança, antes da dor. Começa numa mansão cercada por muros altos, onde tudo parecia perfeito demais para ser real. Beatriz, uma mulher discreta, funcionária exemplar, era o tipo de pessoa que nunca chamava a atenção. Por 8 anos foi a sombra fiel de uma família poderosa em Belo Horizonte, até que uma nova presença entrou pela porta da frente. Helena. Jovem, elegante, sorriso ensaiado e olhar frio. Helena chegou trazendo charme, mas também algo invisível. O desequilíbrio. A partir daí, pequenos detalhes começaram a mudar. O cofre da casa passou a ser aberto com mais frequência. Objetos começaram a sumir, depois reaparecer em lugares improváveis. E quando o golpe foi dado, ninguém imaginava que a vítima principal não seria a conta bancária, mas a confiança. Uma denúncia anônima, uma bolsa dourada escondida sob a cama, 250 mil reais em notas. Beatriz acusada de roubo. Algemas, manchetes, humilhação. E no meio de tudo isso, Theo, o menino de 9 anos, filho do patrão, que jurava ter visto algo diferente, algo que os adultos se recusavam a acreditar. Mas como convencer um tribunal a ouvir uma criança quando o mundo já escolheu em quem acreditar? É aí que o improvável acontece. No instante em que todos esperam que Beatriz confesse, o menino se levanta. Um gesto pequeno, mas devastador, e o silêncio que se segue é mais ensurdecedor do que qualquer grito. O que Theo carrega nas mãos não é apenas uma lembrança, é uma verdade escondida, uma prova que pode virar o jogo. E o que ele vai dizer naquele tribunal vai desafiar o próprio limite entre inocência e coragem. O que leva uma criança a enfrentar adultos poderosos? O que faz alguém tão jovem arriscar tudo por justiça? E mais importante, será que a verdade, quando vem de uma voz tão pequena, consegue realmente ser ouvida? Até o final deste vídeo, você vai entender o que transformou um menino comum no centro de uma história que dividiu famílias, destruiu aparências e revelou o peso de um segredo guardado em silêncio. Vai ver como um simples olhar foi capaz de desmontar um teatro cuidadosamente montado ao longo de anos. Nada do que você verá a seguir é previsível. Cada palavra dita, cada pausa, cada gesto esconde um fragmento dessa reviravolta. E talvez quando o martelo do juiz finalmente descer, você também duvide de tudo o que achava saber sobre confiança, culpa e verdade. Fique até o final, porque o instante mais importante dessa história não acontece no tribunal, acontece depois, quando o perdão e a justiça se cruzam em um gesto que ninguém esperava. Há segredos que o tempo tenta apagar, mas existem verdades que se recusam a morrer, e às vezes é preciso que a voz mais frágil da sala seja a única disposta a falar. A partir de agora, prepare-se para mergulhar em um jogo de mentiras, lealdades e coragem. Um jogo em que cada detalhe conta, e em que a verdade, mesmo escondida, sempre encontra um jeito de aparecer. Porque no fim, o que está prestes a ser revelado não é apenas quem roubou um cofre, mas quem teve coragem de dizer o que todos fingiam não ver. Então, respire fundo, mantenha os olhos abertos e ouça cada palavra. O tribunal vai começar, e quando as portas se fecharem, apenas uma coisa vai importar: a verdade que ninguém esperava. A câmera sobrevoa lentamente uma mansão cercada por jardins perfeitos, no alto de um bairro nobre de Belo Horizonte. O sol reflete nas janelas de vidro, e cada detalhe da fachada parece cuidadosamente desenhado para dizer uma única coisa: poder. Dentro, o som distante de um piano mistura-se ao tilintar dos copos. Tudo parece harmonia, tudo parece controle.
Mas logo perceberemos que por trás da beleza há algo se movendo, discreto, silencioso e pronto para destruir tudo. Beatriz entra pela porta lateral como fazia há 8 anos. Discreta, uniforme impecável, passos leves. Era o tipo de pessoa que conhecia a rotina da casa melhor do que os próprios donos. Sabia o horário exato em que Victor chegava do trabalho, o jeito que ele gostava do café, o perfume que a pequena Theo, antes de se tornar um menino calado, usava para lembrar a mãe. Beatriz era mais que uma funcionária. Era parte da história daquela família. O relacionamento entre ela e Victor, o patriarca, era construído em confiança e respeito. Havia algo quase familiar na forma como ele agradecia seus cuidados. E essa confiança parecia inabalável, até Helena aparecer. Helena surgiu de maneira elegante, quase cinematográfica. Conheceu Victor em um evento de arte e, em pouco tempo, já estava dentro da rotina dele, da casa, da vida. Jovem, charmosa, dona de uma beleza que impunha silêncio. Sua presença mudou o ar da mansão. A decoração começou a mudar. Os quadros antigos foram substituídos por peças modernas, e até o riso das noites se tornou mais contido, mais calculado.
de uma criança que acredita na verdade, mesmo quando o mundo inteiro escolhe mentir. As luzes frias da delegacia refletem nos olhos marejados de Beatriz. Ela está sentada diante de uma mesa metálica, as mãos algemadas, o olhar perdido. Há algo de irreal naquela cena, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em poucas horas. Tudo o que construiu em 8 anos, confiança, respeito, laços, desabou em uma única denúncia. Do outro lado do vidro, um policial preenche formulários, indiferente à dor que se espalha naquele silêncio. Enquanto isso, na mansão, o caos ainda paira no ar. O som das sirenes já se foi, mas o eco da humilhação permanece. Helena caminha devagar pela sala, recolhendo os cacos do que restou da noite. Faz questão de dramatizar cada movimento, como se o sofrimento também fosse uma encenação. Pobre Victor, murmura, aproximando-se dele. Imagino o quanto isso deve doer em você. Victor, sentado no sofá, encara o chão. O rosto fechado, a respiração pesada. Eu confiava nela, diz quase num sussurro. Ela cuidou do Theo como uma mãe. Eu não entendo. Helena se aproxima, toca o ombro dele. As pessoas enganam, amor. Principalmente as que parecem mais puras. Ela pausa, como quem mede o impacto das próprias palavras. Mas agora acabou. Você precisa seguir em frente. Theo, que ouve tudo escondido atrás da escada, segura um boneco nas mãos. O boneco é de pano, costurado por Beatriz no último aniversário dele. O menino aperta com força, o rosto contraído entre o medo e a raiva. Ele viu Helena mexendo no cofre. Viu a bolsa dourada, viu tudo. Mas ninguém quer ouvir uma criança. Horas depois, na delegacia, Beatriz é levada para o interrogatório. Um advogado público tenta acalmá-la, mas ela mal consegue responder. Eu nunca toquei naquele dinheiro, repete. Juro pela vida do meu filho, se eu tivesse um... A voz falha, lágrimas escorrem. Eu só queria trabalhar. O delegado a observa com certo desdém. A senhora trabalhava na casa há quanto tempo? 8 anos. E nunca teve acesso ao cofre? Não sem autorização do Sr. Victor. Ele sempre confiou em mim. O delegado faz uma pausa e folheia o relatório. Pois bem, dinheiro encontrado em sua posse. Testemunha. Ele olha para o papel. A senhora Helena de Souza Lima confirma ter visto a acusada com a bolsa no quarto. É uma situação complicada, dona Beatriz. Ela abaixa a cabeça. Não há como lutar contra algo tão bem armado. Enquanto isso, na escola, Theo está ausente. Não fala, não sorri. Desenha em silêncio. No papel, traços de uma figura feminina com lágrimas e uma bolsa dourada ao lado. A professora se aproxima, mas o menino dobra o desenho antes que ela veja. Em casa, Helena finge preocupação. Ele sente falta dela, Victor. É natural. Era a babá, a empregada, tudo ao mesmo tempo. As crianças se apegam. Victor suspira. Ele não dorme. Fica chamando o nome dela à noite. Vai passar, diz Helena. Com o tempo, ele vai entender que as pessoas ruins precisam ir embora. Mas Theo entende mais do que todos imaginam. Ele observa Helena o tempo todo. Vê quando ela atende o telefone escondida no corredor. Quando muda o tom de voz ao falar com alguém. Quando o sorriso dela desaparece no instante em que pensa estar sozinha. Há algo de errado. Dias depois, o caso chega à imprensa. Manchetes com o nome de Beatriz estampam os jornais. Empregada de família rica é presa por furto de 250 mil. A vizinhança comenta. A cidade julga. E o silêncio de Victor se transforma em vergonha. Theo, sentado na frente da televisão, vê a foto de Beatriz algemada. O coração aperta. Ele corre até o pai. Segura a camisa dele com força. Pai, ela não fez nada. Eu vi, eu juro. Victor se abaixa, tenta acalmá-lo. Theo, filho, eu sei que você gostava dela, mas há provas. Provas falsas. Não fale assim. Você é uma criança, não entende essas coisas. Antes que Victor possa dizer mais, Helena se aproxima. O tom doce e a voz envolvente. Amor, deixa. Ele só está confuso. Crianças inventam histórias quando não querem aceitar a realidade. Ela olha para Theo, inclinando-se até ficar na altura dos olhos dele. Você precisa parar com isso, querido. Está magoando o seu pai. O menino se afasta, o olhar firme. Você é quem está mentindo. Helena paralisa por um segundo. O rosto endurece, mas logo recupera o sorriso. Theo, não fale assim. Vá para o seu quarto. Ele obedece, mas antes de subir as escadas olha para trás. O olhar diz tudo. Ele não vai esquecer.
Naquela noite, Theo escreve em um caderno escondido. Ela disse que crianças inventam, mas eu vi. Eu não vou deixar ela ganhar. Lá fora, a chuva começa a cair sobre a mansão. O som das gotas se mistura ao de um trovão distante. É o prenúncio da tempestade que está por vir. O ponto em que a inocência de um menino e a culpa de uma mulher se cruzam, e o destino de todos muda para sempre. O salão do tribunal está lotado. A atmosfera é densa, quase palpável. Câmeras de televisão ocupam os cantos da sala. Repórteres cochicham enquanto ajeitam os microfones. No centro, uma mesa longa separa dois mundos. De um lado, o promotor e Helena. Do outro, Beatriz e seu advogado público, um homem visivelmente cansado, sem entusiasmo. No fundo da sala, Theo e Victor ocupam a primeira fileira, lado a lado, mas distantes, como se uma muralha invisível os separasse. O juiz entra. O som seco do martelo corta o burburinho. Todos de pé. As vozes cessam e por um instante o silêncio é absoluto. Beatriz levanta, algemada. O rosto está pálido, os olhos fundos. Ela não dorme há dias. Acusada Beatriz dos Santos, a senhora tem algo a declarar antes de iniciarmos a audiência? A voz do juiz ecoa firme, ela inspira fundo. As mãos tremem levemente sobre a mesa. O advogado ao lado faz um gesto para que fale. Mas quando abre a boca, algo interrompe. Um som pequeno, mas cortante. O arrastar de uma cadeira. Theo se levanta, todos olham. O menino parece frágil, mas o olhar é firme. A camiseta azul está amarrotada, os cabelos bagunçados, as mãos cerradas. Ele dá 2 passos à frente, ignorando o olhar surpreso do pai. Senhor juiz, a voz dele é baixa, mas clara. Por favor, não deixe ela falar. O murmúrio cresce entre os presentes. Helena franze o senho. Theo, sente-se agora mesmo. Ordena, tentando disfarçar a tensão. Mas o menino não se move. Ele encara Beatriz. Não fale nada. Eu serei o seu advogado. O silêncio volta a dominar a sala. Até as câmeras param de piscar. O juiz observa, intrigado. Garoto, você sabe o que está dizendo? Theo balança a cabeça, convicto. Sim, senhor. Eu sei o que aconteceu. E eu posso provar. Helena levanta-se, disfarçando o nervosismo com um sorriso. Excelência, com todo respeito, essa criança está confusa. Não podemos permitir que um menino interrompa um processo judicial. Mas o juiz a interrompe. Sente-se, senhora! Eu decido quem fala nesta sala. Victor, sem saber o que fazer, se levanta também. Meritíssimo, ele é meu filho. Está abalado. É melhor levá-lo para casa. Theo se vira para o pai. Você também precisa ouvir, pai. Você precisa saber a verdade. Beatriz, com os olhos marejados, tenta conter o choro. Theo, querido, não. Não se meta nisso. Eu já estou metido, responde ele firme. A tensão é insuportável. O juiz faz um gesto para o oficial de justiça. Tragam uma cadeira para o menino. O murmúrio cresce de novo. Ninguém entende o que está acontecendo, mas algo muda no ar. Como se uma nova força, pequena e inesperada, começasse a se formar. Theo sobe na cadeira, para que todos o vejam. O juiz o observa com atenção. Os dedos entrelaçados sobre a mesa. Então, garoto, o que você tem a dizer? Ele respira fundo. Eu vi quem pegou o dinheiro. Eu sei o que ela fez. Helena arregala os olhos. Isso é um absurdo. Ela se levanta, a voz cortante. Victor, diga alguma coisa! Mas Victor não diz. O olhar dele oscila entre o filho e a mulher. Algo no tom do menino, aquela firmeza incomum, o faz hesitar. Theo continua. Eu estava na escada naquela noite. Eu vi ela abrir o cofre. Ela colocou o dinheiro dentro da bolsa dourada. A mesma bolsa que encontraram no quarto da Beatriz. O juiz anota algo, a caneta riscando o papel como um trovão discreto. Você tem provas do que está dizendo, garoto? Theo hesita por um instante. Não agora. Mas eu sei que o vídeo existe. O vídeo da câmera do escritório. A sala explode em murmúrios. O promotor olha confuso para o juiz. Excelência, o sistema de segurança foi desativado no dia do crime. Não há registro. Foi ela quem desligou. Grita Theo apontando o dedo diretamente para Helena. O gesto é certeiro como uma flecha. A câmera da imprensa foca no movimento. O zoom lento captura o instante exato em que o dedo do menino treme no ar. E Helena empalidece. Beatriz cobre a boca com a mão. Victor dá um passo à frente, incrédulo. O juiz bate o martelo com força. Ordem no tribunal. O som reverbera pelas paredes como um trovão. O menino permanece imóvel, o dedo ainda apontado.
O juiz se inclina para a frente. Vamos suspender a sessão. Esta audiência será retomada amanhã, com a apresentação do vídeo de segurança. Se ele realmente existir, teremos a verdade. A sala se agita. Policiais se movem. Jornalistas disparam perguntas. Theo é levado pelo pai para fora, mas não tira os olhos de Helena. Ela tenta sorrir, mas o rosto denuncia o pânico. Beatriz, agora em pé, encara o menino sendo levado. Uma lágrima escapa. Pela primeira vez desde o início de tudo, há esperança em seu olhar. As portas do tribunal se fecham. A imagem congela no instante em que o dedo de Theo ainda aponta para a mulher no banco dos réus. Um silêncio profundo. Depois o som seco do martelo. Corte para preto. A verdade, enfim, começou a sair das sombras. O som distante do martelo do juiz ainda ecoava na mente de Theo, quando a noite caiu sobre Belo Horizonte. O menino, encolhido no banco de trás do carro do pai, mantinha os olhos fixos na janela. Do lado de fora, as luzes da cidade passavam como manchas borradas, mas nada conseguia apagar a imagem que ele carregava dentro da cabeça. O cofre, a bolsa dourada e o olhar frio de Helena. Naquela noite, o passado começou a se misturar com o presente. E como um filme em sua mente, tudo voltou. Cada som, cada palavra, cada ameaça que ele fingira esquecer. Theo lembrava-se nitidamente do dia em que tudo começou. Era uma tarde comum, com cheiro de bolo saindo do forno e a voz suave de Beatriz cantando baixinho na cozinha. Ele estava sentado na escada principal, brincando com carrinhos, quando ouviu um som metálico vindo do escritório. Curioso, se arrastou pelos degraus e espiou. Helena estava lá, sozinha. O cabelo preso, a expressão séria, diante do cofre aberto às pessoas. Theo sentiu um nó na garganta. Queria correr, mas as pernas não obedeciam. Helena estendeu a mão, deslizando um dedo pelo cabelo dele. Promete que vai guardar segredo? Contava maços de dinheiro com precisão. O coração de Theo acelerou. Ela não notou a presença dele, até que o chão rangeu sob o seu pé. Helena virou-se lentamente. Os olhos dela encontraram os dele. E naquele instante, Theo sentiu um frio percorrer a espinha. Não era o olhar de uma mulher assustada por ser pega de surpresa. Era o olhar de quem acabara de decidir algo. Você gosta de brincar de esconde-esconde, não é, Theo? Disse ela, se aproximando. A voz era doce, quase um sussurro. Mas às vezes, quando a gente vê demais, pode acabar se perdendo do papai. O menino ficou imóvel. Helena se ajoelhou diante dele. O sorriso agora firme, sem calor. Meninos mentirosos vão para longe do papai. E papai fica triste quando alguém inventa coisas feias sobre. Ele apenas balançou a cabeça, mudo. Helena então se levantou, fechou o cofre e saiu, deixando o cheiro do perfume dela espalhado pelo ar. O mesmo cheiro que, meses depois, ainda faria o coração do menino disparar. Nos dias que se seguiram, Theo tentou fingir que nada tinha acontecido. Tentava brincar, sorrir, se distrair. Mas o peso do segredo o consumia. Beatriz percebia algo errado. Está tudo bem, meu anjo? Perguntava ela, limpando o rosto dele com carinho. Ele só dizia que estava cansado. E então, um mês depois, veio a noite da prisão. Theo estava deitado quando ouviu gritos. Desceu correndo, escondendo-se de novo na escada. Viu os policiais, viu a confusão, viu Beatriz sendo levada. E atrás de tudo, viu Helena parada no canto, observando com aquele mesmo sorriso calmo, o mesmo de antes, o mesmo que agora o fazia tremer. De volta ao presente, no banco do carro, Theo piscou rápido, tentando afastar as lágrimas. Ao lado dele, Victor permanecia em silêncio. Não sabia o que dizer ao filho depois da cena no tribunal. Sentia-se perdido entre a raiva, a vergonha e algo novo. Dúvida, em casa, Helena os esperava. O rosto sereno, o sorriso ensaiado. Como foi, amor? Perguntou, fingindo naturalidade. Victor apenas passou por ela sem responder. Theo subiu correndo as escadas e trancou a porta do quarto. Helena o observou sumir no corredor e por um instante o semblante se desfez. O olhar ficou duro. Naquela noite, Theo tirou algo debaixo do colchão. Um pendrive pequeno, envolto em fita adesiva. Era o segredo que ele guardava. Desde o dia em que ouvira Beatriz falando sobre as câmeras do escritório. Naquela tarde, antes da prisão, Theo tinha mexido no sistema do computador, o mesmo onde Victor mostrara a ele como funcionavam as gravações. O vídeo estava ali, fragmentado, sem áudio, mas suficiente para mostrar Helena abrindo o cofre. Ele sabia que precisaria da ajuda de alguém para restaurá-lo, e sabia exatamente quem procurar.
No dia seguinte, Theo apareceu na escola com o pendrive escondido no bolso. Após a aula, procurou o professor de informática. Professor, o senhor consegue consertar um vídeo apagado? O homem estranhou a pergunta, mas respondeu que tentaria. Theo mentiu, dizendo que era um vídeo antigo de um jogo que queria recuperar. O professor conectou o pendrive, olhou a tela por alguns segundos e franziu o senho. Isso aqui parece gravação de câmera de segurança, Theo. Onde você conseguiu? O menino hesitou. É importante. O senhor pode me ajudar, por favor? O professor o olhou mais uma vez. Notou o medo no olhar e decidiu não insistir. Eu vejo o que posso fazer. A partir dali, a verdade começou a tomar forma. Frame por frame, o vídeo revelava o que estava escondido. Helena diante do cofre, as mãos retirando os maços, a bolsa dourada, o olhar rápido em direção à escada. Naquela noite, o professor ligou para Victor. Senhor, acho que o seu filho precisa muito conversar com o senhor. No silêncio da mansão, Theo dormia com o rosto sereno pela primeira vez em semanas. A tempestade estava apenas começando, mas agora, finalmente, ele tinha uma arma. A prova que Beatriz precisava. E pela primeira vez, o menino sentiu algo que não sentia desde o dia em que ela foi levada. Esperança. A segunda audiência começou antes mesmo que o sol se erguesse sobre Belo Horizonte. O tribunal estava lotado. Repórteres disputavam espaço, câmeras piscavam, e o murmúrio incessante de curiosos criava uma tensão elétrica no ar. A notícia da primeira audiência, com o gesto do menino de 9 anos, desafiando todo o sistema, já havia corrido o país. O garoto que enfrentou o tribunal, diziam as manchetes, mas ninguém sabia o que ele realmente tinha nas mãos. Quando o juiz entrou, o silêncio foi imediato. O som do martelo ecoou como um trovão contido. Audiência retomada. Vamos prosseguir com o caso Beatriz dos Santos. Beatriz estava lá, sentada, mas diferente. O rosto ainda mostrava o cansaço de quem viveu dias no inferno, mas havia algo novo em seu olhar, uma centelha de esperança. Theo, ao lado do pai, observava atentamente. Helena, impecável em um vestido cinza, mantinha o mesmo semblante frio, mas as mãos não paravam de se mover discretamente sobre o colo. O juiz consultou os papéis à frente. Fui informado de que uma nova evidência surgiu. Algo relacionado às câmeras de segurança do local do crime. O promotor se levantou confuso. Excelência, não tínhamos conhecimento de que houvesse qualquer registro. O sistema foi reportado como desativado. O juiz ergueu o olhar. Parece que não foi totalmente desativado. O vídeo foi restaurado e entregue a este tribunal pelo menor Theo Andrade. Um burburinho atravessou a sala. Helena empalideceu. Victor a olhou surpreso, procurando respostas no rosto dela, mas não encontrou nada além de uma expressão tensa. O juiz fez um sinal ao técnico. As luzes diminuíram, o telão foi aceso. A tela preta piscou e as primeiras imagens começaram a surgir. Era a sala do escritório. Data e hora do dia do crime. Helena entra no quadro de imagem. O coração de todos pareceu parar. Ela olha ao redor, se certifica de que está sozinha e com calma digita a senha do cofre. O clique metálico ecoa no silêncio da sala do tribunal. Maços de dinheiro aparecem nas mãos dela. Ela os conta um a um e os coloca dentro da bolsa dourada. Beatriz, na plateia, cobre a boca. Os olhos se enchem de lágrimas. O vídeo continua. Helena se vira em direção à escada. E por um instante, a câmera capta algo que muitos não tinham visto até então. O pequeno Theo, com metade do rosto à mostra, observando escondido. O juiz respira fundo. Provas visuais diretas. Senhora Helena de Souza Lima. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Helena tenta falar, mas a voz falha. Eu ia devolver. Eu precisava de tempo. Não era o que parecia. Victor se levanta indignado. Você destruiu uma vida. Você colocou uma mulher inocente na prisão. Ela se vira para ele. Lágrimas falsas nos olhos. Victor, eu fiz isso por nós. Por tudo o que você me prometeu. Eu ia repor o dinheiro, eu juro. Não existe por nós, Helena. Nunca existiu. Você mentiu para mim, para o meu filho, para todos nós. Theo observa o pai, mas mantém o foco. Ele não queria vingança. Queria justiça. O promotor se levanta, olhando para o juiz. Excelência, diante da nova evidência, peço o arquivamento imediato da acusação contra a ré Beatriz dos Santos e a abertura de um novo processo contra Helena de Souza Lima.
por furto qualificado e falso testemunho. O juiz bate o martelo. Pedido aceito. O som metálico ecoa forte. A plateia, antes contida, explode em aplausos. Repórteres disparam flashes. Beatriz, tremendo, leva as mãos ao rosto. Theo corre até ela, atravessando o corredor. O juiz não impede. Ela o abraça com força. O choro contido finalmente rompendo. Você acreditou em mim. Ela sussurra. Eu nunca deixei de acreditar. Responde Theo. Helena é escoltada por 2 policiais. Ainda tenta se defender. O rosto tomado pelo desespero. Isso é um erro. Eu não sou uma criminosa. Ele é só uma criança. O juiz a encara friamente. Às vezes é preciso que uma criança nos lembre o que é certo. Victor se aproxima de Beatriz e do filho. Eu não tenho palavras. Beatriz o encara, as lágrimas ainda escorrendo. Palavras não apagam o que aconteceu, Sr. Victor. Mas a verdade liberta. E hoje ela falou. Enquanto Helena é levada para fora, o som dos aplausos continua. Não há gritos, não há vingança. Apenas um alívio coletivo. O fim de uma mentira que durou tempo demais. Theo olha para o tribunal, o olhar sério. O menino que um dia foi silenciado agora é o símbolo da coragem que os adultos perderam. O juiz encerra a sessão com uma frase que ficará marcada. A justiça pode tardar, mas quando encontra voz até o menor dos corações pode fazê-la ecoar. Martelo. Silêncio. A câmera se aproxima de Theo, o rosto iluminado pela luz suave que entra pelas janelas. Ele segura a mão de Beatriz e juntos caminham para fora do tribunal. Lá fora, o mundo os espera, não com aplausos de televisão, mas com o vento leve de um novo começo. A verdade, enfim, venceu. O sol de fim de tarde caía sobre o tribunal quando Beatriz saiu finalmente livre. Não havia mais algemas, apenas o peso leve da liberdade recém-recuperada. As câmeras tentavam se aproximar, os microfones avançavam. Mas ela não disse uma palavra. Apenas segurou firme a mão de Theo. O menino, ainda com o terno emprestado e o cabelo bagunçado, sorria tímido. Aquele sorriso simples dizia tudo. Justiça feita. Nos dias que se seguiram, as manchetes mudaram de tom. Empregada inocente é absolvida após testemunho do filho do patrão. As fotos mostravam Beatriz abraçada a Theo, e o país inteiro se encantava com a coragem do pequeno advogado, que virou o caso de cabeça para baixo. Mas, enquanto o mundo comentava, Beatriz tinha uma decisão a tomar. Victor, arrependido e grato, tentou convencê-la a ficar na mansão. Ela está vazia agora. É sua se quiser. É o mínimo que posso fazer. Beatriz olhou ao redor. Os móveis caros, o piso brilhante, as lembranças pesadas. Respirou fundo. Essa casa me lembra a dor, Dr. Victor. Eu prefiro recomeçar em outro lugar, onde as paredes não falem. E ela recomeçou. Meses depois, uma placa simples surgiu no portão de um pequeno terreno. Creche Caminhos da Esperança. O som das crianças ecoava alegre pelo bairro, e no meio delas estava Theo, ajudando a pintar o muro com desenhos coloridos. A cada pincelada, uma lembrança deixava de ser ferida e virava cor. Beatriz trabalhava sorrindo, agora cercada de risadas em vez de acusações. Victor aparecia de vez em quando levando doações. Considere isso parte da dívida, dizia meio envergonhado. Mas, principalmente, parte do meu aprendizado. Theo ria. Agora o senhor é o ajudante da creche? Os 3 riam juntos. Era uma nova história. Simples, sincera, sem segredos. Certa tarde, Theo encontrou um envelope sobre a mesa da creche. Dentro, uma escritura. Victor havia transferido oficialmente o imóvel para o nome de Beatriz. Dívida quitada com justiça, dizia o bilhete. Ela chorou. Não por tristeza, mas por alívio. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia leve. Os dias passaram. E a vida seguiu. Com bolo nas tardes de sábado, desenhos grudados nas paredes e o som de crianças que acreditavam que o mundo ainda podia ser justo. Antes de apagar as luzes da creche certa noite, Theo deixou um bilhete sobre a mesa. Letras tortas, mas cheias de verdade. A justiça mora dentro da gente, e convenhamos. Para um menino de 9 anos, isso já é uma lição que muito adulto ainda precisa aprender. Agora, se você chegou até aqui, merece saber. Essa história ainda não acabou. A cada semana, novas histórias como essa, de coragem, reviravolta e emoção, ganham vida por aqui. Então,
Antes de ir embora, faz o seguinte: inscreva-se no canal. Ative o sininho e venha fazer parte de quem acredita que, no fim, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Porque às vezes basta um olhar inocente para o mundo inteiro enxergar de novo.